Me convidaram para falar num evento que dispõe sobre apraxia da fala. Olha só, vocês não têm noção o quanto isso é difícil para a área jurídica. É muito complicado. Uns 5 anos atrás, a Fabiana me ligou, né? 5, 6 anos atrás, né, Fabiana? Ela me ligou falando assim, Tatiana, o que a gente faz? Não tem CID, como que a gente faz? Como que a gente corre atrás dos direitos? E a gente ficou lá conversando um tempão. E, no final das contas, a gente viu que era difícil, mas que não é impossível, que tem um caminhar aí, né, para ser percorrido. Então, a Mariana entrou em contato comigo, pedindo para eu estar falando aqui hoje com vocês sobre direitos e inclusão social da pessoa com necessidade específica. E não tem como a gente falar, né, dessa pessoa, né, a gente não falar da pessoa com deficiência, né? E eu acho que a pessoa autista também é muito importante nesse contexto aqui, tendo em vista as estatísticas que a gente vê e tendo em vista como estão os consultórios dos fonoaudiólogos hoje, né? Os consultórios estão abarrotados, né, de crianças, de adolescentes com necessidades específicas, e talvez aí o número de autistas seja o mais substancial. Como que a gente faz com o menino que tem apraxia da fala, Tatiana? Você veio aqui para falar de direito, para falar de inclusão social desse menino aí na sociedade. Como que a gente vai fazer com esse menino? Olha, não é fácil, gente, não é fácil, mas a gente consegue. A gente faz um estudo da legislação e pensa, meu Deus, não tem nada, não tem nada. Mas aí, nós sabemos que quando a gente não tem nada, eu digo, de específico ali, a gente começa a fazer o quê? Construções jurídicas, né? E a primeira construção jurídica que a gente tem que fazer, quando a gente vai falar desse menino com apraxia da fala, é que é em cima do conceito de pessoa com deficiência, né? Lembrando também que esse menino com apraxia da fala, como bem a Elizabeth me lembrou, né? Ele vem com combo, né? É igual autista. Nunca vem uma coisa só, né? Sempre vem um monte de presente junto. E aí a gente pode se aproveitar do combo inteiro também, né? Olha, gente, pessoa com deficiência, né, e esse conceito aqui, ele está na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Que é, na minha opinião, hoje é a lei ordinária mais importante que nós temos no Brasil. Né? Para mim, não tem uma lei mais importante dessa. Para mim, essa aí é a minha Bíblia. Né? E ela diz o seguinte, ó, vamos pensar na pessoa com apraxia da fala, tá? E vamos acompanhar aqui o conceito de pessoa com deficiência. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? O qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ok, Tatiana, pessoa com apraxia da fala não é pessoa com deficiência. Não é. Tá, gente, não é. Mas, será que a gente não consegue fazer um link aqui entre a necessidade dessa pessoa com apraxia da fala e o próprio conceito de pessoa com deficiência? Por quê? Tá ok, pode ser que não se encaixe, né? Não se encaixe completamente, mas a gente está falando de um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma barreira pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com os demais. E quando o menininho, o Joãozinho com apraxia da fala, ele tem dificuldade de comunicação para expressar aquilo que ele quer dizer, será que isso não é uma barreira? A gente não está tendo um monte... Aliás, as barreiras são a sociedade que impõe, né? Mas será que isso não está obstruindo a participação plena e efetiva dele na sociedade, em igualdade com os demais? Igualdade,
né? Às vezes a gente fala assim, poxa, Tatiana, mas o povo fala tanto de igualdade, igualdade, mas olha só, a gente não pode tratar todo mundo como se fosse igual, não? Exatamente. E desde lá da antiguidade, lá Aristóteles, lá atrás, ele já dizia isso, que a gente tem que tratar os diferentes de forma diferente para a gente poder chegar aonde? Na justiça. É desse jeito que a gente faz. É a máxima daquele desenhozinho que vocês estão cansadas de ver em rede social. Sabe aquele desenhozinho que tem os 3 gurizinhos, né? Aí tem um pequenininho, um médio e um grande. E eles querem pegar uma maçã na árvore. O grande, ele levanta o braço e consegue pegar a maçã na árvore. O médio, ele levanta o braço, mas ele ainda não consegue, falta um pouquinho. E o pequenininho, tadinho, ele levanta, pular, ele não consegue. Então, são pessoas com necessidades diferentes ali naquele momento. Se a gente for respeitar o princípio da igualdade ali, pura e simplesmente, a gente vai pegar 3 tamboretes e vai dar um para cada um, não é? A gente pega 3 tamboretes e dá um para cada um. Mas eu te pergunto, o grandão precisa desse tamborete? Não. Aquele médio, se você der um tamborete para ele, ele levanta o braço e pega a maçã. Agora, o baixinho, se você der um tamborete para ele, ele levanta o braço e mesmo assim ele não consegue pegar aquela maçã. Peraí, mas se o grandão não precisa do tamborete, por que eu não pego o tamborete do grandão e não dou para o baixinho? E aí vai ficar o baixinho com 2 tamboretes, o médio com 1 tamborete e o grandão que não precisa sem nenhum. E aí com 2 tamboretes, o baixinho ele vai conseguir pegar a maçã. Gente, a ideia é essa. A ideia é essa, é de justiça material. É o que a gente chama de princípio da isonomia. É aquilo que a gente quer fazer. A gente quer proporcionar para as pessoas que têm uma necessidade específica uma condição para ela conseguir alcançar aquilo que ela precisa. E no caso aqui, a gente está falando de quê? A gente está falando de direito, a gente está falando de inclusão, a gente está falando do chimarrão da Mariana que eu estou com vontade de tomar. Então, tem muita coisa aí, tá bom? Enfim, a gente pode tentar fazer uma intersecção junto com esse conceito quando a gente precisar entrar, por exemplo, uma demanda jurídica. Mas, Tatiana, eu soube que fulano entrou com uma ação, né? E disse que a criança tinha apraxia da fala, e a liminar do pedido do tratamento do menino foi indeferida. Mas, olha, do pouco que a gente entra aí na jurisprudência, a gente percebe que a gente pode enriquecer essa defesa da pessoa com apraxia da fala. Né? A gente pode, sim, porque nós sabemos que tem o combo, né? Tem o combo. E mesmo que a gente possa usar o combo, né, que são essas outras comorbidades que eventualmente o Joãozinho, a Mariazinha possam vir a ter, a gente sabe que os profissionais aí da saúde, eles estão colocando outros CIDs, né? Estão colocando outros CIDs para a gente ter condições aí de poder entrar com as ações, tá ok? Então, o que temos para hoje? O que temos para hoje, por enquanto, com o CID-10, né? Lembrando aí, gente, que fevereiro de 2022 vai começar a valer o CID-11, né? Então, o CID-10 cai por terra. CID-11, fevereiro de 2022, com base no DSM-5, né? Olha o tanto que a gente é atrasado, olha o tanto que é atrasado. O DSM-5, ele é de 2015? Esqueci. 16? Esqueci. Tem tempo para 13? 13? Jesus amado. Olha só, o DSM-5 ele é de 2013. Caramba! E a gente ainda está usando um CID baseado em nomenclaturas bem anteriores. Olha, está atrasado, gente. O CID-11 vai seguir o DSM-5, ou seja, a gente está aí bem, o CID está bem defasado, né? O CID-10 está bem defasado. No entanto, o que a gente vai fazer?
quando o seu profissional, quando você for orientar, né, o profissional, outros profissionais que estão atendendo o Joãozinho, a Mariazinha, você pode falar, olha, existem, e essa criança se encaixa, né, outros CIDs, e a gente tem que explorar isso, né? Às vezes o pai, vocês sabem muito bem, vocês profissionais, vocês sabem muito bem que o preconceito ele começa em casa, né? Então, assim, a primeira pessoa, é muito comum isso, e a família são os primeiros a ter preconceito com a criança. A família não quer encher o menino de CID, né? De preferência, quantos de vocês, fonos, né, que já viram aí professores, né, famílias dizendo assim, não, meu filho, ele só tem um atrasozinho, mas vai melhorar, né? Ele não tem nada, não. E se você coloca alguma coisa lá no relatório que ele tem, a família chega, pede para tirar, com vergonha. Acontece, gente? Acontece. Infelizmente, isso acontece. E quem vai levar o peso disso tudo para o resto da vida vai ser o menino, coitado, né? E aí você vai tentar orientar essa família, que os outros profissionais, né, principalmente o médico, né, ele vem aí e coloque no relatório médico desse menino tudo que ele tem. Então, a gente tem que explorar muito, né? No caso aqui, a gente ainda está mexendo aí com o CID-10, né? A gente tem que explorar muito o F80, o F81, o F84 e verificar se o menino ele tem essas dificuldades aí. Lembrando, gente, que o F81, que fala dessa questão aí das habilidades escolares, né? A maioria dos meninos tem essa dificuldade. E quando você vem e enriquece o relatório médico, né, com essas CIDs, e explica no relatório médico o que a condição daquela criança, daquele adolescente, né, incide, né, linka ali com aquele CID e com a dificuldade ali que o menino tem na escola, como que é linkado aquilo. É muito importante que esse relatório seja bem explicativo. Por quê? Porque esse relatório, gente, é a maior arma que nós temos para poder promover inclusão e direitos desse menininho. Não só na área da saúde, mas também na área da escolar. E a gente está falando de outros lugares também, né? É engraçado que quando a gente fala de uma criança, de uma pessoa que tem aí alguma necessidade específica, a gente ouve muito falar de saúde, educação, já está se falando aí já em mercado de trabalho, assistência social, mas dificilmente vocês vão ver o pessoal discutindo o direito à diversão que esse menino tem, o direito de estar junto com os seus iguais ali, em qualquer lugar que promova diversão. Ai, Tatiana, mas o que você está falando de diversão? É porque, gente, a Lei Brasileira de Inclusão, né, a própria Constituição Federal e tantas outras normas aí, e eu não estou falando só para pessoa com deficiência, não, né? De forma geral, ela fala que a gente tem que conseguir desfrutar plenamente de tudo aquilo que é direito social. E o lazer, ele é. Quando a gente fala de lazer, de esporte, de cultura, de turismo, quantas são as famílias aí que têm histórias absurdas para contar quando a gente está falando aí de turismo, que não deu certo a viagem, que passou por situações vexatórias, né, que a criança foi discriminada, né, às vezes pelo fato de não conseguir se comunicar, se expressar da forma adequada, a criança foi ridicularizada, alguma coisa nesse sentido. Isso porque a gente não está falando ainda de violência, né? A gente não está falando de violência. Então, vamos aí sempre estar enriquecendo esses relatórios com o máximo possível que a gente conseguir, tá? De CIDs. Olha, gente, na verdade, CID não é assim o ideal, né? Não é o ideal, mas é o que temos. Para efeito jurídico, é o que temos, tá ok? Eu prefiro muito mais observar a pessoa de uma forma biopsicossocial,
né? Mas é o que temos para hoje.